Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos para mais um vídeo aqui do canal sobre um tema que vocês me pediram para abordar. Algumas pessoas vêm me pedindo já há um tempo para abordar o tema da espiritualidade. Bom, esse tema dentro da astrologia clássica é bastante desafiador porque é uma abordagem diferente do que a gente tem como esse tema de espiritualidade no momento atual. É bastante complexo e em um vídeo não dá para a gente abordar, principalmente porque o que nós mais utilizamos aqui no canal é uma leitura natal, né? São dicas para a leitura do mapa natal. E no mapa natal nada é muito simples dentro da astrologia clássica, né? Existe um nível de complexidade grande porque é uma inter-relação de vários pontos, posicionamentos e tal. Então esse tema é complexo, a gente para desenvolvê-lo precisa ter alguns vídeos sobre essa questão da espiritualidade, né, para em cada um deles abordar algum caminho específico, alguma visão específica sobre a espiritualidade. Neste primeiro vídeo, a ideia, então, já que é um primeiro vídeo, é falar de uma maneira mais aberta e genérica sobre como nós podemos enxergar os caminhos espirituais de um determinado nativo, mas de uma forma bem solta, como eu venho fazendo atualmente. Porque, como eu digo para vocês, esse é um tema bem complexo. Uma coisa muito importante, tendo em vista o número de caminhos, de visões da astrologia que nós temos hoje, é que a astrologia, por si só, ela já é completa. Se nós pegarmos esse estilo de mapa astrológico que nós temos hoje, com 12 casas, 12 signos, os 5 planetas e 2 luminares, essa relação aspectual e mais uma série de questões aí de pontos, ele vem da época grega, né? É um estilo de leitura astrológica que foi desenvolvida na época grega. O que nós temos na astrologia ocidental como características de signos, de planetas e mesmo essa abordagem de um mapa, de uma carta natal, vem dessa fase. Então, a gente sabe que a astrologia se perde aí na origem dos tempos, mas a gente sabe também, né, que ela era praticada na antiguidade e tal, mais como uma forma contemplativa do que com uma avaliação como nós temos hoje. Mas a partir do momento que a astrologia começa a ser moldada para esse trabalho que nós temos de uma carta natal, de um mapa natal, ela se compõe em uma metodologia, em um trabalho que é composto por regras específicas, fechadas. Então, a gente diz que a astrologia, por si só, se basta. Ela não precisa de outras visões para que seja desenvolvida, tá? Mas é comum também do ser humano buscar respostas dentro daquilo que acontece ali no modelo social da época vigente, né? É muito comum essa busca do ser humano por algumas respostas, tal. Então, por exemplo, agora que nós estamos em uma época onde a física quântica vem aparecendo como um tema bem importante, então se desenvolve vertentes quânticas para a astrologia, para outras áreas, né? Então, o quântico se tornou um adjetivo que se coloca em várias técnicas. Esta semana mesmo, eu assisti um vídeo de um radiestesista bastante conceituado, clássico mesmo, também comentando sobre essa mesma situação dentro da radiestesia, né? Das embalagens novas que se colocam sobre o tema da radiestesia, e na astrologia a mesma coisa. Então, de tempos em tempos, surge uma nova vertente, um novo estudo da astrologia para tentar explicar algumas questões relativas a conceitos religiosos, espirituais, enfim. Por que isso é importante? Porque a astrologia ela não precisa de conceitos religiosos para funcionar, porque as técnicas, o conceito, as características dos planetas, dos astros, elas são formadas dentro desse conjunto de técnicas astrológicas, baseadas nas qualidades primitivas da natureza, dos elementos, nas modalidades, enfim. Então, não existe a necessidade de conceitos que venham de fora, de conhecimentos exteriores da astrologia, para explicar o porquê um mapa funciona, o porquê o mapa é de uma tal maneira, o porquê um planeta está posicionado em uma casa, em um determinado signo. Não é necessário, mas é comum a gente ter esta abordagem. Então, isso é importante vocês terem uma clareza.
tá? Na astrologia clássica, nós não incorporamos conceitos religiosos. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores que reencarnação não é um termo, não é um estudo que a astrologia explica, não faz parte do estudo astrológico. Reencarnação é um conceito mais relacionado à questão religiosa, filosófica, que vai explicar a questão de retorno de uma alma, de um espírito para um corpo humano para vivenciar determinadas experiências, mas é um outro olhar, é uma outra área que não é a astrológica, ok? Na astrologia, basta o momento que o nativo nasceu até o momento no qual ele morre, porque são as experiências desta vida que estão contidas naquele mapa, tá? Algumas pessoas podem discordar, mas do ponto de vista clássico é isso, ok? A astrologia é fechada mesmo, tem um conjunto de regras, né? É um estudo que explica as questões da vida humana por meio dos movimentos celestes, mas ela é composta por técnicas, por conceitos, por características que compõem um quadro fechado ali, tá bom? Agora, dentro do mapa astrológico, nós temos alguns pontos que nos levam a esse olhar sobre a questão da espiritualidade. Mas para entender qual o caminho que o nativo tende a seguir na linha da espiritualidade, se espiritualidade é alguma coisa na qual, né, algum caminho no qual ele possa se desenvolver. Eu digo espiritualidade no sentido de um caminho filosófico, porque espiritual todo mundo é, né? Mas eu digo nos caminhos filosóficos que o nativo escolhe, ok? Esse ponto do mapa, o mais importante, é a casa 9. A casa 9 e todas as casas têm mais de uma característica, tem mais de um assunto. Algumas casas têm muitos assuntos. A 9, por exemplo, tem como tema principal esse assunto da espiritualidade, porque na distribuição dos júbilos, das alegrias dos planetas, a casa 9 é de júbilo do Sol, que é considerado o Deus, e a casa oposta a 3 é a casa de júbilo da Lua, que é considerada a deusa, ok? Então, os temas filosóficos, meditativos, espirituais, tudo que corre em torno dessa abstração que é relacionada à espiritualidade, está colocada na casa 9 e não na 12, ok? Na astrologia clássica, a casa 12 é uma casa de segredos, de sofrimento, de dívidas, de coisas complicadas, dos sofrimentos, dos pesares mesmo do nativo, tá bom? Então, tudo que diz sobre esses caminhos está na casa 9, inclusive os templos, a meditação, os sonhos, as profecias, são todos ali contidos na casa 9. Como nós podemos identificar, então, quais caminhos um nativo pode escolher? Eu não vou falar de religião específica, porque, novamente, eu digo para vocês que o mapa astrológico ele é composto de uma maneira que ele pode ser lido independente da época e independente do local. Então, o fator religião ele vai se moldando muito de acordo com a época, embora a gente tenha na nossa cultura e na cultura oriental religiões muito antigas, mas isso vai se moldando também de acordo com a época e com a região. Por isso, não dá para a gente falar, olha, siga um catolicismo ou siga o espiritismo pelo mapa natal, isso é irreal, tá? Mas a gente consegue entender quais tipos de prática que seriam mais adequadas para o nativo, o que ele poderia escolher melhor e se desenvolver melhor, e se é realmente esse caminho. Agora, uma coisa muito importante também é que dentro desse tema da espiritualidade, principalmente na modernidade, é muito comum pensar em uma alma que vem reencarnando há muitas vidas e chegou a este momento. Então, como eu disse para vocês, o mapa, a carta natal diz sobre a vida atual daquela alma. Mas nós não temos como dizer pelo mapa natal qual é a idade da alma. Na verdade, isso é muito, muito, muito abstrato. Ninguém tem certeza de quantos anos, qual é a idade de uma alma. Então, esse é um tipo de abordagem altamente subjetiva. O tema espiritualidade já é muito abstrato, porque inclui a ideia de Deus, e Deus é completa abstração. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Quanto mais abstrato é o tema, ele é mais subjetivo e é um pouco difícil de se explicar de uma maneira racional. Mas a gente consegue, pela composição do mapa,
identificar então quais caminhos espirituais seriam melhores. De que maneira nós vamos fazer isso? Usando o básico do básico e tendo em vista que aqui nós estamos falando sobre ideias soltas. Não estou falando para você, olha no seu mapa e siga o que eu estou te dizendo, porque o estudo do mapa natal ele é muito complexo e envolve muitas coisas. Então, para eu dizer para uma pessoa específica, olha, siga em tal caminho, escolha atividades relacionadas a esse caminho, eu precisaria observar o mapa como um todo. Mas nós vamos usar as qualidades primitivas da natureza, que é o que compõe tudo que existe na natureza do ponto de vista astrológico. Quais são as qualidades primitivas? O quente e o frio. Então, o calor diz exatamente de energia, de vitalidade, né? de questão de expansividade, de comunicação, enfim, de quanta expansividade existe dentro de um determinado assunto. E o outro conjunto de qualidades primitivas diz sobre a secura e a umidade. Então, a secura dá um pouco mais de resistência, objetividade, o foco, a determinação. Então, a ideia da secura, ela está relacionada à objetividade. Já a umidade diz sobre a falta de objetividade ou menos objetividade. Então, ela fala de uma maior capacidade de abstração, de permeabilidade. Essas qualidades primitivas da natureza são as que formam os 4 elementos que nós conhecemos bastante. Então, o elemento fogo é composto das qualidades quente e seca. As qualidades quente e secas juntas, elas dão bastante praticidade, direção, agilidade, mas pouca abstração, dá bastante fervor, muito calor, né? O próprio dessa qualidade quente é o calor, então o calor dá muita energia mesmo, fervor, justamente. Para o elemento terra, né? O elemento terra é composto das qualidades fria e seca. Então, a secura, como eu falei para vocês, dá objetividade, praticidade, um senso de estrutura. Mas a frieza, ela já não é tão envolvente nesse assunto do fervor, nessa questão do fervor. Ela vai mais para um campo mais da introspecção, a gente poderia dizer, e de uma certa sensibilidade, criticidade também. O elemento ar é composto das qualidades quente e úmida. Então, quente, o calor, como eu disse para vocês, dá energia, expansividade, curiosidade, uma certa agilidade, mas aqui a gente já vê a umidade mesclando, né, nessa composição. E a umidade é abstrata, ela tem totalmente a relação com a abstração, com o envolvimento, com a permeabilidade. E o elemento ar, então, acaba sendo um dos elementos onde essa questão da abstração já começa a aparecer. Mas devido ao calor, né, ela fica bastante moderada e devido a esse calor, não é uma abstração mística ainda. Agora, no elemento água, que é composto das qualidades fria e úmida, então nós temos tanto a introspecção, o movimento para dentro, mais meditativo, como temos a qualidade úmida, e a umidade, então, tem tudo a ver com a abstração. Então, de todos os elementos, o que mais tem uma relação com uma coisa altamente abstrata, sensível, mística e espiritual, num conceito como nós temos muito hoje, de elevação espiritual, tal, é o elemento água. Mas isso não quer dizer que só quem tem o elemento água forte no mapa vai seguir caminhos espirituais. Por isso a gente mantém a atenção na casa 9. A casa 9, especialmente o grau de início da 9, a cúspide da casa 9, em relação ao signo que é posicionado ali e ao elemento ao qual esse signo pertence, a triplicidade ao qual ele pertence. E também ao astro que rege esse signo, porque a posição dele em um outro signo do zodíaco vai trazer também qualidades relativas ao signo onde ele estiver posicionado para lidar com os temas da espiritualidade e religiosidade. Porém, a casa 9, como muitas outras, tem muitos temas e não é só a espiritualidade que circula ali. Nós temos todos os conceitos relativos à mente elevada, ao aprendizado de assuntos mais elevados, também contidos na 9. E é comum associá-la aos ambientes de universidades, aos cursos universitários, às especializações de pós, mestrado, doutorado e por aí em diante. E então a gente tem aqui alguns assuntos também correlatos. Isso não quer dizer que
Se a pessoa tiver no mapa natal dela muitos planetas posicionados na casa 9, alguns planetas ali, ela vai se desenvolver dentro da área espiritualista. Por isso que eu digo para vocês, esse é um tema muito complexo que com dicas não é muito fácil se observar, porque isso poderia estar relacionado a uma pessoa que se dedica a uma vida acadêmica, a alguém que busca a especialização por meio da universidade, do ambiente universitário, e ainda outras coisas, porque também a casa 9 tem uma relação com viagens, né? Inclusive na astrologia mundana ela representa outros países, outras culturas, e isso também é trazido dentro da astrologia natal como a possibilidade de contato com outras culturas também. Tá? Então ali nós temos o principal local onde a espiritualidade pode se apontar. Tá? Quais caminhos que a gente observa? Então, se a cúspide da casa 9 ou o regente da casa 9 estiver posicionado em um signo de elemento fogo, por exemplo, os caminhos estariam dentro da espiritualidade mais relacionados a alguma coisa com fervor, por exemplo, que exija muito do envolvimento com esse fervor, com uma certa devoção para o nativo. Tá? Poderia também estar associada a algum tipo de atividade na qual haja um certo movimento físico, inclusive atividades onde você concilia a questão corporal com a questão espiritual também pode ser desenvolvido pelos signos do elemento fogo, porque tem movimento. O elemento fogo tem uma relação muito forte com a devoção, tá? Porque é onde ele vai expressar o máximo dessa energia expansiva, de vitalidade que é expressa pelo calor e pela secura, ok? Mas é muito prática também. Não espere muito também de quem tem essa característica de elemento fogo associada à espiritualidade que seja alguém muito meditativo, tal, porque a meditação traz para dentro e o elemento fogo tem uma característica mais para fora, tá? Porém, não é só a questão da cúspide da 9 e o planeta regente. A gente tem questão de temperamento, tem uma série de fatores que vão moldando a compleição do nativo, tanto física quanto de modo, né? A gente já estudou aqui, inclusive, um Senhor das Maneiras, que identificar o Senhor das Maneiras também é a maneira da gente identificar como o nativo age, né? Como ele lida em termos de modos em todas as áreas da vida dele, ok? Agora, estando os temas da espiritualidade relacionado ao elemento terra, nós vemos aqui um caminho mais prático ligado às coisas da vida material. Então, embora a pessoa possa ter um caminho espiritual, é preciso que esse caminho espiritual tenha um sentido dentro das atividades práticas. Então, é mais relacionado, por exemplo, a alguém que segue uma linha, mas trabalha em uma atividade beneficente ou em algum projeto assistencial, em alguma questão na qual ela possa exercer fisicamente, praticamente na vida cotidiana, aquilo que ela aprende em termos teóricos e em termos espirituais. Um temperamento melancólico é mais associado à racionalidade. Exatamente o que é bem racional, específico e que tem resposta racional. E não é muito comum também do elemento terra, né, que é composto das qualidades fria e seca, a questão devocional, a questão meditativa. Embora tenha uma característica fria que é introspectiva, a secura não dá tanta essa abstração. Então, tanto o elemento fogo como o elemento terra não são elementos que têm uma capacidade de abstração muito elevada. Os caminhos espirituais para esses dois elementos aqui tem que ter uma via prática, tem que ter alguma coisa que se possa realizar na vida cotidiana, além daquela coisa templária, além daquela coisa meditativa e tal. No elemento ar, que a gente viu que já entra um pouco mais da abstração, é possível se ter um caminho que segue numa linha mais meditativa. Porém, o elemento ar, ele tem a questão da lógica, da curiosidade, do processo da mente já muito envolvido. Então, ele não inclui uma meditação muito devocional ou uma coisa muito solta. O que tem de mais forte no elemento ar relacionado à espiritualidade é a busca por respostas. É essa questão da compreensão pela lógica daquilo que é expresso nos conceitos espirituais. Então, ele vai querer buscar respostas. E também é comum do elemento ar
a multiplicidade de caminhos. Então, pode ser um livre pensador, alguém que esteja em busca da resposta independente da filosofia. Aliás, o caminho filosófico, essa ideia da filosofia que tem por trás da religião, é bastante associada ao elemento ar também, né? Porque é onde se tem essa ideia da compreensão mesmo, né? Onde o processo da mente vai se aliar com o tema da espiritualidade para compreender. Pode até seguir numa vertente mais científica, de tentar buscar respostas científicas, lógicas, racionais para alguns conceitos espirituais. Agora, no elemento água é o que a gente tem mais imersão da questão meditativa, mística, mágica e também desse processo de interiorização. Os caminhos espirituais mais ligados ao elemento água são os de prática templária, são os de atividade devocional, em alguns momentos pode se conciliar com alguma coisa mais assistencial, mas é um pouco diferente do elemento terra, porque o elemento terra tem a ideia do servir praticamente, o elemento água tem aquela ideia da entrega, né, de um serviço como uma anulação de si próprio. Tá? Num extremo também, não é que todo mundo que tem o elemento água relacionado à casa 9 vai se dedicar dessa maneira, mas realmente o elemento água ligado à espiritualidade tem como muito mais facilidade os caminhos místicos, uma coisa mais meditativa mesmo, uma busca de meditação. E bom, dentro da meditação vocês vão encontrar várias práticas, várias linhas de meditação, mas é o mais devocional nesse sentido de uma entrega para um ser maior, tal, que vai com tudo mesmo, né? Se joga na crença, mais associado à ideia da crença, tá? É diferente do elemento fogo no processo da devoção, porque no fogo tem uma energia vital, tem um calor, então é uma devoção alegre, é uma devoção que traz a energia para a vida física. No elemento água, ela é bem introspectiva mesmo, né? Pela questão própria da sensibilidade associada ao elemento água e da umidade que deixa o elemento água totalmente permeável. Então a percepção, a intuição, a magia estão todas relacionadas ao elemento água. Bom, e aqui então vocês viram poucas coisas que eu falei e que já dá uma ideia bem complexa de como é, ou seja, não tem uma resposta única sobre o tema da espiritualidade, a gente precisa investigar o mapa todo. Mas quando você concilia o elemento e o modo de ação do signo ascendente para entender como é a ação do nativo, do Senhor das maneiras, para entender também como é o modo dele agir, dele lidar com a vida cotidiana, e a cúspide da 9 e o regente da casa 9, vocês já vão entendendo quais seriam os caminhos mais abertos para o nativo de uma maneira geral. Aí vocês podem me perguntar, mas e para ganhar dinheiro em relação à espiritualidade? Bom, ganhar dinheiro em relação à espiritualidade é uma função profissional, então aí a gente já não investiga só na casa 9, tem que partir para a casa 10, aí já é um outro assunto, tá? E uma outra coisa também são as práticas holísticas, que algumas incorporam uma visão mais espiritual, filosófica e religiosa, e outras não. Outras práticas conhecidas como alternativas são técnicas, nem todas estão alinhadas com o conceito de espiritualidade. Então, é mais uma ideia bastante complexa, tá? Então, vocês viram que esse tema de espiritualidade é bem difícil de tratar pelo mapa natal, mas aqui é um primeiro vídeo, então é um esboço mesmo do que a gente pode começar a trabalhar. É só para a gente ter uma ideia de para onde olhar, como olhar, o que entender sobre os caminhos espirituais, tá bom? Então era isso a princípio que eu gostaria de passar para vocês. Aí a gente vai aprofundando nos próximos vídeos, ok? Eu deixo um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!